Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo neste sábado. O empresário preso em setembro do ano passado, suspeito de envolvimento em um esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS, confessou as fraudes. Maurício Camisotti fechou com a Polícia Federal o primeiro acordo de delação premiada sobre os esquemas de descontos associados a aposentados e pensionistas. O acordo já foi encaminhado ao ministro André Mendonça do Supremo, que vai decidir sobre a homologação. Com a validação do acordo, a expectativa da defesa é que o empresário consiga o direito de cumprir prisão domiciliar. Enquanto isso, os depoimentos seguem sob sigilo e podem abrir novas frentes de investigação. Na delação, Camisotti detalhou como funcionava o esquema. Segundo ele, associações de aposentados firmavam acordos com o INSS para aplicar descontos diretos nos benefícios. O problema, segundo as investigações, é que muitos destes descontos eram feitos sem autorização dos beneficiários. A Polícia Federal também negocia acordos com outros investigados, entre eles o ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho. Ele é suspeito de receber propina para viabilizar o esquema e está preso desde novembro. Outro nome que procurou os investigadores é o ex-diretor de benefícios do INSS, André Fidelis, que também está detido. O conteúdo dos depoimentos permanece em sigilo e deve orientar os próximos passos da operação. A defesa de citados no caso nega irregularidades e afirma que não houve participação em esquemas ilícitos. No campo político, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, encerrou a CPMI do INSS em um contexto no qual os parlamentares iriam mirar desdobramentos do caso Master. Os senadores chegaram a acionar o STF para tentar garantir a extensão da apuração, mas apesar de uma liminar favorável do ministro André Mendonça, o plenário da Corte, por 8-2, decidiu por encerrar o trabalho da comissão. O Brasil e os Estados Unidos anunciaram um acordo de cooperação contra o crime organizado, um assunto que vem ganhando destaque nos últimos meses, principalmente por causa dos estudos feitos pelo governo americano sobre as organizações Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital. A parceria entre a Receita Federal Brasileira e a Agência de Fronteiras dos Estados Unidos foi detalhada nesta sexta-feira. Eu acho que hoje marca o primeiro passo relevante depois da conversa do presidente Lula com o presidente Trump, no sentido de avançar na cooperação e no combate ao crime organizado entre os nossos dois países. A parceria prevê, por meio digital, o compartilhamento de informações sobre apreensões feitas nas aduanas dos dois países, de forma a viabilizar a investigação de padrões, rotas e vínculos entre remetentes e destinatários de produtos ilícitos. A novidade aqui é que quando eu pegar um container e tiver lá uma peça de fuzil vindo de um porto da Flórida, por exemplo, eu vou avisar imediatamente a autoridade americana e dizer, olha, eu abri um container e tem um fuzil aqui dentro. Por favor, bata na porta do senhor tal, da empresa tal, no endereço tal e veja o que aconteceu. Se foi ele que colocou a peça de fuzil ou se o fuzil foi contaminado de alguma outra forma. Ou seja, nós damos inteligência para que a autoridade americana faça a investigação do lado dele. A reunião com as autoridades dos Estados Unidos também contou com a participação do diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues. Segundo ele, mais de 1.100 armas e peças de armamentos foram apreendidas nos últimos 12 meses nas aduanas brasileiras. Os casos de gripe registraram uma alta significativa bem antes do inverno, que vai começar em junho. O número de casos está preocupando os médicos, que decidiram reforçar a importância da vacinação. O número de casos graves de gripe tem crescido no Brasil antes mesmo da chegada do inverno. Dados do Instituto Todos pela Saúde indicam que os registros de síndrome respiratória aguda grave provocada pelo vírus influenza praticamente dobraram entre janeiro e meados de março de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram contabilizados 3.584 casos neste ano, contra 1.838 em 2025. O aumento também reflete no total de ocorrências de doenças respiratórias no país. Informações do Ministério da Saúde apontam que cerca de 14 mil casos de síndrome respiratória aguda grave foram registrados até a metade de março. Nesse mesmo intervalo, mais de 800 mortes associadas a vírus respiratórios foram confirmadas em diferentes estados brasileiros. A circulação antecipada do vírus já começa a pressionar os serviços de saúde em algumas regiões. Na cidade de
de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, a Prefeitura chegou a decretar situação de emergência devido ao crescimento das doenças respiratórias. Com medida de prevenção, o governo federal decidiu antecipar a campanha nacional de vacinação contra a gripe em 2026. A meta da campanha é imunizar pelo menos 90% dos grupos considerados prioritários até o dia 30 de maio. Até o momento, cerca de 6 milhões de doses já foram aplicadas em todo o país. Podem receber a vacina gratuitamente nos postos de saúde crianças, idosos, gestantes, profissionais da saúde, professores, povos indígenas e pessoas com doenças crônicas ou outras condições que aumentam o risco de complicações. Entre os sintomas mais comuns da gripe estão febre, tosse, dor de garganta, coriza, dor no corpo e na cabeça e cansaço. A orientação é procurar uma unidade de saúde caso haja dificuldade para respirar, febre alta persistente, piora do quadro ou sinais de desidratação, especialmente entre pessoas que fazem parte dos grupos de risco, como idosos, crianças pequenas, gestantes e pacientes com doenças crônicas. E olha só, uma exposição inaugurada ontem no Palácio de Buckingham, no Reino Unido, vai permitir aos visitantes conferir de perto a elegância de uma monarca que fez sucesso entre os ingleses, a Rainha Elizabeth II. A moda influenciada pela realeza ganha destaque em nova exposição no Palácio de Buckingham. A mostra intitulada Rainha Elizabeth II, Sua Vida com Estilo, foi inaugurada na King's Gallery nesta sexta-feira. A coleção reúne mais de 300 itens do guarda-roupa da monarca, morta em 2022, em uma exposição que marca o que seria seu centenário. Esta é a maior quantidade de roupas da Rainha Elizabeth II, já organizada com muitas peças sendo exibidas pela primeira vez. A curadora da mostra, Caroline de Guitaut, diz esperar que os visitantes passem a compreender melhor o papel que a rainha desempenhou em apoiar o design britânico, mesmo desde jovem nos anos 1940, quando a alta costura ainda estava em estágio inicial em Londres. I think the feeling of being around these clothes is that there's just history here. Acho que a sensação de estar perto dessas roupas é a de que há simplesmente história aqui, bem diante de nós. E espero que ao verem estas roupas, é claro que olhar para as roupas de alguém é algo bastante íntimo, e isso desperte memórias e recordações em nossos visitantes, até porque se trata de uma vida tão longa de dever e serviço ao nosso país. Long life of a duty and service to our country. A exposição evidencia um aspecto indispensável do guarda-roupa real, os objetivos políticos, ou como a arte de se vestir pode servir à diplomacia. No esboço de um vestido de noite destinado a uma viagem oficial à Índia e ao Paquistão em 1961, Elizabeth II escreveu à mão que queria a peça confeccionada em cetim amarelo, cor símbolo de saúde e prosperidade naquela região. A rainha usava diplomacia na maneira de se vestir e quase a transformou em uma forma de arte, algo que era muito característico no modo como utilizava a moda e do seu senso de estilo. Isso podia se manifestar de várias maneiras, desde a escolha da cor, por exemplo, usar amarelo quando estava na Austrália, a cor da cássia, o Laurel, como é mais conhecida, a flor nacional, até formas ainda mais elaboradas, como aplicações e bordados que reproduziam emblemas e motivos nacionais. Os ingressos para a exposição, aberta até 18 de outubro, estão esgotados para todo o mês de abril. A mostra busca proporcionar um espetáculo visual para os apaixonados por moda e admiradores da família real britânica. E veja a seguir, o preço da cesta básica continua subindo no Brasil. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. O que está causando problemas para o consumidor brasileiro é o preço dos alimentos. A cesta básica, medida pela DIEESE e pela Companhia Nacional de Abastecimento, não para de subir.
Os custos para a aquisição dos alimentos da cesta básica subiram nas 27 capitais, segundo o monitoramento feito pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, e pela Companhia Nacional do Abastecimento, a CONAB. São Paulo permanece com o maior valor apurado de R$ 883,94, enquanto Aracaju tem a cesta mais barata, uma média de R$ 598,45. Os alimentos com maior impacto foram o feijão, a batata, o tomate, a carne bovina e o leite, todos com aumento, sendo que os 3 primeiros tiveram impacto decisivo das chuvas nas principais regiões produtoras. Na contramão, o açúcar teve queda no custo médio em 19 cidades relacionadas ao excesso de oferta. Segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, Florianópolis, com R$ 824,35, aparece como uma das capitais mais caras do país para se comprar alimentos. Com o salário mínimo de R$ 1.621, o trabalhador precisa de cerca de 109 horas para custear a cesta, ainda que a alto valor apresentou queda se comparado à renda em relação ao ano passado. Em março, o tempo médio necessário para adquirir o produto da cesta básica foi de 97 horas e 55 minutos, enquanto em fevereiro era 93 horas e 53 minutos. Se comparado com março de 2025, considerado o conjunto restrito de 17 capitais analisadas, a jornada média foi de 106 horas e 24 minutos trabalhados. O número de trabalhadores domésticos com carteira assinada caiu 21% nos últimos 10 anos. Os dados foram divulgados nesta semana pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Caiu 21,1% o número de trabalhadores domésticos com carteira assinada no Brasil, de 2016 até 2025. Esse levantamento foi divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Nele também aponta que o Brasil tinha 1,64 milhão de trabalhadores domésticos formais em 2016. Já em 2025, esse número caiu para 1,30 milhão, o que significa que foi uma redução de quase 247 mil carteiras assinadas. Um dos principais fatores para isso ter acontecido foi a mudança na legislação a partir da PEC das domésticas de 2013, que aumentou direitos e o custo da formalização porque equiparam as domésticas com os outros trabalhadores formais. Houve uma ampliação nas obrigações dos contratantes, como controle da jornada de trabalho, recolhimento de encargos, pagamento de benefícios, e elevou o custo da formalização e dificultou a adaptação desses empregadores. A situação se agravou ainda mais em 2020, pós-pandemia de Covid-19, já que houve uma queda na necessidade desse trabalho por conta do isolamento social. E até hoje, os vínculos formais não voltaram ao que era antes. Outro grande fator é o custo da formalização, que leva os empregadores a buscar meios para diminuir despesas, aumentando a busca por contratar o serviço informalmente. Mudanças no modo de morar também ajudaram nesse problema. Apartamentos menores e a busca por mais privacidade têm levado famílias a optar por diaristas em vez de manter uma trabalhadora em tempo integral. Trabalhar com registro em carteira ainda é a condição preferida pela maioria de quem precisa acertar o orçamento doméstico. Existem muitas pessoas que preferem trabalhar por conta própria, ser autônomas ou informais, só que a CLT continua na liderança. Uma pesquisa recente da Confederação Nacional da Indústria aponta que o emprego com carteira assinada continua sendo o formato de trabalho mais desejado pelos brasileiros. O levantamento Retratos da Sociedade Brasileira mostra que mais de 36% das pessoas que estavam empregadas e procuraram outra oportunidade no mês anterior à pesquisa indicaram preferência por vagas formais, regidas pela consolidação das leis do trabalho, conhecidas como regime CLT. Entre as alternativas citadas pelos entrevistados, o trabalho autônomo aparece como a segunda opção mais atrativa, com menos de 19% das respostas. Em seguida estão o emprego informal, com 12,3%, e o trabalho por meio de plataformas digitais, como aplicativos de transporte e entrega, mencionado por 10%. Abrir o próprio negócio foi apontado por 9,3% dos participantes, enquanto o modelo de contratação como
como pessoa jurídica somou 6,6%. O estudo também indica que uma parcela dos entrevistados não encontrou oportunidades consideradas atraentes no período pesquisado e que a preferência pela carteira assinada é ainda maior entre jovens de 25 a 34 anos. Especialistas destacam que, mesmo com o crescimento de novas formas de trabalho, muitos brasileiros ainda valorizam a estabilidade e os benefícios garantidos pela formalização, como direitos trabalhistas e proteção social. Os jogadores da Copa do Mundo deste ano não deverão ter muito espaço para reclamar com o juiz ou bandeirinha quando for marcado algum impedimento, nem pedir a alternativa da vez, que é o VAR. A tecnologia utilizada durante as partidas promete dispensar tudo isso. Um jogador está em posição de impedimento se ele estiver mais perto da linha do gol adversário do que a bola, ou se só tiver um adversário à sua frente. Se estiver impedido, o juiz marca tiro livre indireto contra a sua equipe. O impedimento evidente se nota a olho nu, mas nos casos duvidosos, quando é apenas a perna ou a cabeça que está um pouco à frente, os árbitros podem utilizar a ferramenta semiautomática. 16 câmeras na cobertura do estádio gravam 50 quadros por segundo. Cada uma captura 29 pontos-chave do corpo dos jogadores, fazendo com que cada jogador da Copa do Mundo tenha seu próprio avatar. Sensores na bola marcam o momento exato em que ela é chutada, determinando o quadro em que a posição deve ser verificada. A inteligência artificial processa os dados e alerta os árbitros em caso de impedimento. Também cria animações em 3D, traçando a linha de impedimento para ajudar o VAR e mostrar a imagem. Esta ferramenta não toma decisões sozinha. A equipe de arbitragem tem a palavra final, avaliando todas as sutilezas do jogo. Um grupo de 50 golfinhos encantou os frequentadores de uma praia em Niterói, no Rio de Janeiro. Vamos ver com Anderson Nascimento. Um grupo de cerca de 50 golfinhos chamou a atenção de banhistas e praticantes de esportes aquáticos na praia de Itaipu, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Os animais foram vistos nadando próximos à faixa de areia, surpreendendo quem estava no mar e acompanhando a movimentação. A cena foi registrada por frequentadores da praia e também por remadores que treinavam na região. Um dos vídeos gravados pela remadora Kate Maia foi compartilhado nas redes sociais e repercutiu após ser publicado pela Prefeitura de Niterói. Nas imagens é possível ver os golfinhos nadando em grupo enquanto passam pela área. De acordo com especialistas, a presença desses animais no litoral fluminense não é incomum nesta época do ano. A espécie observada é o golfinho nariz de garrafa, que pode atingir até 3 metros de comprimento na fase adulta e costuma se deslocar em grupos. A aproximação da costa geralmente está relacionada à busca por alimento, já que as águas da região concentram peixes como sardinhas e manjubas, que fazem parte da dieta desses mamíferos marinhos. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia e te desejo um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.